Náusea! Quero que todo mundo comigo, assim ó. Sou mensageiro do amor. Minha camaradagem! Eu sou o Náusea e está no ar mais uma edição do Náusea Resenha, aquele bate-papo de responsa sobre um lançamento do cinema, porque você já sabe, né? Nem saiu, mas o Náusea já viu. E ao som de Lequinho e Rondinelli, Mensageiro do Amor, de 1995, vambora! Extremamente talentoso, mas muito tímido, o pianista prodígio Reginald White muda seu nome para Elton John e torna-se uma estrela da música de renome internacional durante os anos 1970. Essa é a sinopse de Rocketman, o mais novo filme da Paramount Pictures, e eu vou abrir o meu primeiro parênteses desse programa. Que sinopse de bosta, hein? Curta demais e não faz jus ao que é o filme, mas enfim, eu quero acreditar que essa versão foi simplesmente traduzida do original, mas dava para fazer muito melhor do que isso. O filme é dirigido pelo Dexter Fletcher, com o roteiro de Lee Hall, e estrelado pelo Taron Egerton, que ficou absurdamente, ridiculamente parecido com o Elton, principalmente no auge do sucesso, quando já está um pouco calvo. Tem certos frames do filme que você jura que é o Elton John na sua versão jovem. Caras, mas vocês sabiam que o Elton John foi um dos grandes nomes do rock and roll setentista? Você sabia, por exemplo, que a Billboard, que faz o ranking das músicas mundiais, considera o Elton John o terceiro maior artista pop da história, meu camarada? Terceiro. Ele só perde para os Beatles, que é lugar comum, e para Madonna. Ele fica na frente de nomes como Pink Floyd, Michael Jackson, o próprio Queen. Quer dizer, o cara é muito grande. E só que o lance é o seguinte, né? Dá para enxergar uma influência do Elton John, da forma como ele faz as músicas, na cultura pop atual, na música pop atual? E eu não sei. E eu não vou te responder. Quem vai me responder é o convidado do dia, que é o Alberto Cury, o especialista da vez. O Alberto Cury é baixista, pianista, cantor, compositor e professor de música. E foi para ele que eu fiz algumas perguntas sobre o trabalho de Elton John. Primeiro de tudo, eu quis saber um pouco como é que é Alberto Cury enquanto músico, né? Porque eu sei que ele toca piano. E eu a minha primeira pergunta foi justamente isso: como começou a sua relação com o piano, até para poder saber se a questão dele com o piano tinha a ver com o Elton John, se teve alguma influência do trabalho do Elton John na escolha do primeiro instrumento musical dele. A minha relação com o piano foi o seguinte: eu tocava baixo, uma banda de metal, de thrash metal, e aí eu conheci a banda Angra nos anos 90. E aí o Angra, eles são, né? Eles existem, né? É uma banda de heavy metal com influências de música clássica, com muitos teclados, muitos pianos. E eu me fascinei por isso e comecei a estudar piano. E em relação ao Elton John, eu sou da geração da MTV, né? Então assim, toda a minha formação foi construída pela MTV, assim, musical. E eu era viciado, eu via muito, e o Elton John tocava muito no MTV. Seja as coisas antigas dele, né, os flashbacks no programa Clássicos, que aí eu vi, ficava fascinado com aquela coisa toda dele, seja com as músicas modernas, as músicas mais dos anos 90 e tal, e tocava muito o clipe do Don't Let the Sun Go Down on Me, com o George Michael cantando, e ele. E aí eu ficava encantado com eles cantando, como eles cantavam bem, como essa energia, né, do George Michael com aquela música, e como o clipe tinha uma vibração incrível, né, ao vivo, o clipe impecável. Então esse clipe me marcou muito, essa música me marcou muito, e esse clipe me marcou muito.
É engraçado o Alberto citar esse lance da MTV, porque eu tenho uma história parecida pra contar, né, caras? Porque eu também sou dessa geração MTV. Todo mundo que tá aí chegando aos 40 pegou essa geração MTV em cheio. E pra você que é mais novo, quando eu falo MTV, eu não tô falando dessa MTV que ainda existe aí na TV a cabo e ninguém se importa com ela. Eu tô falando da afinada, da queridíssima MTV Brasil, que fez história na televisão daqui e meio que moldou o panorama musical da juventude do Brasil mesmo por quase 20 anos aí. Ela pertenceu ao Grupo Abril, e aí teve um rolo lá judicial, ela voltou para a mão do Grupo Viacom, né? E agora a MTV voltou a ser um canal genérico que tem tudo menos música, né? Mas me refiro a essa antiga MTV Brasil, que era foda mesmo. E o meu primeiro contato com o Elton John também foi nessa época, iniciozinho dos anos 90 ali, quando ele já era conhecido como o tiozão das músicas lentas, né? Você teve Sacrifice, você teve a Candle in the Wind, um relançamento, e também teve essa música que o Alberto Cury cita, que é o Don't Let the Sun Go Down on Me, que eu não posso tocar aqui se não tomo um processinho, e o YouTube me dá uma banda. Então, se você estiver curioso e não conhecer, joga no YouTube e seja feliz. É um ótimo exemplo dessa fase. E, além de tudo, essa música ainda conta com a participação do George Michael, que tinha começado nos anos 80 com a banda When, né, que ficou mais conhecido aí quando lançaram os 2 filmes do Deadpool, que o Deadpool é fã do George Michael e do When. E o George Michael talvez tenha sido o melhor cantor solo dos anos 90, assim, disparado. Os dois juntos nessa música não deixava de ser emblemático também, um bom recorte do que foi a música pop nessa época. Cara, e assim, falando mais uma vez, tentando deixar claro quanto o Elton John é grande, ele foi, em algum momento dos anos 70, ele foi o maior nome do rock and roll, o que mais vendia, o que mais fazia show, tudo. Mas a impressão que eu tenho sempre é que hoje em dia ninguém mais se lembra disso, ninguém mais se lembra dessa associação que o Elton John tem com o rock and roll, pura e simplesmente. E eu quis saber do Alberto também, na percepção dele, por que o Elton John não é mais associado ao rock atualmente? Então, o Elton John, ele começou a carreira dele lá no final dos anos 60, né? Como um bluesman, assim, ele teve uma banda de blues e ele tocava, assim, muito baseado no rock and roll, no blues rock, né, dos americanos dos anos 50. O pessoal comparava ele muito com Jerry Lee Lewis, do jeito de cantar, né, aquele piano bem boogie-woogie, né, com uma interpretação bem... Ele sempre foi muito performático ao vivo, no palco e tal. Mas ele estourou mesmo com as baladas. Sobretudo quando no segundo disco ele gravou a Your Song, que é um dos maiores sucessos dele, é uma referência, um ícone, né, da canção no mundo. E a partir dali, isso moldou muito a carreira dele. Ele ficou muito relacionado com as baladas que ele começou, Goodbye Yellow Brick Road, e baladas geniais, que ele realmente brilha nesse quesito e tal. E acho que ele ficou... Ele não sei se foi uma escolha, foi uma coisa que aconteceu. E ele ficou... E aí nos anos 80 ele praticamente ficou conhecido como produção de baladas. Foi o que ele fez, foi o que ele brilhou, assim, basicamente. Então é por isso que ele não é muito associado ao rock. Embora a origem dele é completamente rock. E os shows dele também tem muitas músicas que são rocks e que são dançantes. Ele tem essa ponte, né, como eu te falei, com os músicos dos anos 50 americanos, né, e do blues, né, ele tem essa raiz. E ele mantém isso, sobretudo nos shows, mas o que a gente lembra dele realmente é do grande songwriter de baladas. Pois é, fodas, o Elton teve um problema seríssimo com dependência química, e isso atingiu o auge do problema justamente no início dos anos 80 ali, quando ele acaba se afastando dos palcos para se tratar, né? E essa ausência dos palcos e novos trabalhos, tudo isso numa época que para a música foi muito efervescente, acabou contribuindo para que o público em geral parasse de associar o nome dele ao rock mesmo. Porque outros artistas foram começando a aparecer, também começam movimentos que foram muito fortes no rock and roll. Teve o hair metal,
nos Estados Unidos, com Poison, com Motley Crue e o Escambau. E também teve o movimento New Wave, né, que tinha um lance com música eletrônica e tudo mais, toda uma estética, e o Elton vai ficando meio de lado porque o rock and roll que ele fazia nos anos 70 era um rock and roll que hoje a gente trata como rock clássico, né? E a parada foi ficando meio de lado, até que ele retorna já no fim da década de 80, bem finzinho da década de 80, mas já fazendo uma parada diferente, já fazendo uma música pop mesmo, padrão de FM, vai fazendo balada, que foi o lance que fez ele retomar a fama que ele tinha. Então a lembrança maior que fica acaba sendo a mais recente, né? Do tiozão da balada mesmo. E aí, aproveitando esse gancho da associação do Elton a um estilo ou outro, eu perguntei para o Alberto também sobre um elemento que sempre fez parte da carreira dele, que é o piano, né? Queria entender, de repente, qual o tamanho real da contribuição do Elton John no uso do piano na música pop em geral. Assim, ele sempre... Parece que a relação dele com o piano é indivisível, mas será que a influência dele se espalhou de fato na cultura pop? Hoje em dia, dá para você encontrar uma influência do Elton John nos artistas atuais? Como é que funciona isso? Cara, é impossível desassociar o Elton John ao piano, né? Assim, ele é um artista completamente associado, né, ao piano, acompanhado. Ele não se apresenta sem o piano é um ícone, né, dele, assim. A gente lembra sempre o Elton John e o piano, assim. Você não lembra, em nenhum momento tem um momento dele que se desassocia. Ele tem uma formação clássica, ele passou por diversas escolas de música na Inglaterra e tal, e ele tem um piano muito bem tocado. E ele é muito responsável. Ele deu continuidade, como eu te falei, né, na outra pergunta, ele deu continuidade a essa coisa do piano tocado e cantado, sobretudo na figura do Jerry Lewis. Mas só que ele aprofunda isso muito, né? Porque ele toca, ele tem um estilo próprio de tocar. E ele impõe o piano, ele cria mesmo uma estética do piano pop, né? Que é um piano bem melódico, que se auto-acompanha, mas não é só o acompanhamento, né? Ele tem uns comentários ao longo das melodias, são melodias muito marcantes, melodias ao piano muito marcantes, né? Muito inspiradas, uma forma bem dramática de tocar, bem característica. E ele tem muita contribuição, sim, quando você pensa em artistas como a Lady Gaga, que tem essa abordagem, não sempre, mas tem essa abordagem do piano e voz. Quando você vê o piano dela, é muito parecido com o jeito do Elton John de tocar. Então, é isso. É isso, minha camaradagem. Então, pra ficar claro, né, todo mundo que faz uso do piano de uma forma mais frequente na música pop, de Bryan Adams a Coldplay, passando pelo Guns N' Roses. Para vocês terem uma noção, essas pessoas acabaram sendo influenciadas pelo Elton John, de uma forma ou de outra. O cara é muito importante e até por isso agora ganha um filme só dele. Então, falando em filme, né, minha última pergunta para o Alberto foi justamente sobre esse subgênero, a cinebiografia. Perguntei se ele curte cinebiografia e por que ele acha que esse tipo de filme exerce tanto fascínio no público, afinal? Por que as pessoas se sentem atraídas por cinebiografias? Em relação às cinebiografias, sim, eu gosto muito das cinebiografias. Eu assisti, claro, a Bohemian Rhapsody agora. Assisti a The Dirty, que é do Motley Crue, né, que é a história do Motley Crue, aqueles excessos, e muito divertido. Já assisti algumas cinebiografias, quer dizer, cinebiografias musicais. Agora vai vir uma leva, né, de biografias. Eu gosto muito de biografia, eu acho que é muito enriquecedor, né, tem essa força histórica. E tô louco pra ver esse do Elton, tô esperando. Porque eu acho que pelo grau de realismo, pela proximidade com o concreto, com o real, né, que eu acho que gera tanto interesse, sabe? Saber que aquela situação absolutamente insólita, né? Porque todo cinebiografado tem uma história incrível de vida, né? De coragem, né? De arrojo,
de revolução, né, de influência no mundo. E eu acho que isso gera muito fascínio de entender como aquilo que é concreto e existiu. Acho que tem a ver com... Eu acho que as grandes histórias, elas sempre têm essa força no real, né? É, por aí mesmo, cara. Assim, grandes histórias de vida exercem esse tipo de fascínio mesmo, né? Então agora, a pergunta que não quer calar: será que Rocketman consegue fazer justiça a um artista do tamanho do Elton John? Isso, meu camarada, você vai ficar sabendo agora, na minha análise do filme propriamente dita, nesse Náusea Resenha, a crítica cinematográfica mais transante do planeta. Salta o pancadão e deixa as mulheres nos agarrar. Here I stand, knowing I can beg you to stay, and yet I know that you would go away. And like I said, I'm on an endless trip, and here I come, straight to the bottom of your heart. Beleza, beleza? Antes de mais nada, eu quero agradecer a participação do Alberto Cury nesse programa. Tenho certeza que as perguntas e respostas enriqueceram bastante essa bagunça de sempre aqui. Caras, e agora chegou a hora de falar propriamente de Rocketman, porque afinal é para isso que estamos aqui. Então, cara, a cabine de imprensa foi feita numa sala 4DX da rede UCI, que é aquela com a tela gigantesca e um sistema de som absurdo. E a UCI não me dá um centavo para falar isso, mas estamos aí, né? Qualquer dia desse, né? A gente se esbarra. E isso faz as músicas parecerem um soco na cara da gente, no bom sentido. Se é que existe soco na cara no bom sentido. Mas é o que acontece aqui. E falando em música, isso é muito bom considerar. Eu tô falando aqui de cinebiografia, né? Gênero, cinebiografia e tal. Mas, cara, se eu tivesse que escolher qual é o gênero desse filme, ele teria que ser um musical. O filme é absurdamente musical. Desde a primeira cena, e isso vai ao longo de todo o filme, a música vai se fazer presente de uma forma muito bem bolada, cara. Eu vou chegar lá. Porque esse filme, ele tinha um desafio muito grande, que era fugir do clichê. E ele consegue fugir do clichê sendo lúdico, meu camarada. O que é lúdico? Sabe o que é lúdico? Eu vou abrir aqui o dicionário, o Aurélio, para você. Lúdico, adjetivo, feito através de jogos, brincadeiras e atividades criativas, ou que faz referência a jogos ou brinquedos, ou que tem o divertimento acima de qualquer outro propósito, divertido, que faz alguma coisa simplesmente pelo prazer de fazer. Cara, e esse filme é, acima de tudo, lúdico, porque ele se permite não se levar tão a sério assim. Ele se permite levar certas coisas na brincadeira, permite certas licenças poéticas e se permite não ser tão didático, sabe? Não, agora aconteceu isso e agora aconteceu isso aqui aconteceu da seguinte maneira. Ele não perde muito tempo explicando certas coisas que na real não vão ter tanta importância assim para você pegar o geral da história. Porque esse filme, cara, tinha tudo pra ser igual a outras 300 cinebiografias. Porque, fodas, quantas vezes vocês já viram histórias sobre pessoas que ficam muito famosas e aí começam a abusar de sei lá o que logo cedo e se afastam de todo mundo e caem em desgraça para depois buscarem uma redenção e voltarem ao estrelato. Porra, quantas vezes vocês já ouviram esse tipo de história? Já viram esse tipo de filme? Eu vi umas 500.715, né? E aqui tem tudo isso, mano. Só que aqui tem tudo isso montado de uma forma lúdica. Essa parada de não levar a narrativa de uma maneira muito engessada contribuiu para que o filme conseguisse fugir do clichê.
porque durante os milhões de musicais que acontecem durante o filme, como eu já falei, você acaba sendo apresentado a algumas passagens da vida do Elton de uma forma muito sutil, que passa assim pronto e eles não perdem muito tempo naquilo. Tu quer um exemplo que eu achei muito legal? Eu não sei se você sabe, mas o Elton já foi dono de um time de futebol na Inglaterra, o bom e velho Watford, que hoje em dia até disputa a primeira divisão do campeonato inglês. O Richarlison da seleção brasileira e o Fluminense jogou lá, agora tá no Everton, enfim. O Elton John já foi dono desse time. Ele foi comprado, depois ele vendeu, aí depois ele comprou de novo, ficou um tempo, depois vendeu de novo, porque lá é assim que funciona, as pessoas compram e vendem times de futebol como se fosse qualquer outra commodity, imóvel, sei lá. E hoje em dia ele é torcedor símbolo do clube e tal, sócio honorário, essas paradas. E essa relação dele com o futebol é mostrada, sei lá, em 5 segundos do filme. Quem sabe dessa informação acabou pescando na hora quando vê a situação. Mas quem não sabe, fica ali, pô, né? O que tem a ver esse time de futebol e tal? Ao mesmo tempo, essa informação é irrelevante para o desenrolar do filme, né? Então o filme não perde tempo explicando muito isso. Coloca ali no meio do musical, papo, foi pronto, né? E isso eu achei muito legal. Uma outra coisa que eu achei muito maneira, que foi um recurso que foi muito usado durante o filme, que foi eles usarem as músicas do Elton John em substituição a certos diálogos do filme. Isso foi usado a favor da narrativa em várias situações que obviamente eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não dá spoiler, né? Mas situações que teriam que ter uma conversa entre duas pessoas, o roteiro pegou uma música do Elton John, destrinchou aquela música de forma que cada pessoa falasse uma parte daquela música cantando e o diálogo se desenrola. Cara, isso é genial. Isso é genial. Isso requer um cuidado na hora de fazer o roteiro que não é qualquer um que tem, sabe? Eu tiro meu chapéu pro roteirista e pra direção por terem feito esse tipo de coisa. Porque, cara, a montagem acabou sendo o grande herói desse filme. Graças à montagem, quer dizer, graças às escolhas feitas pela direção e pelo roteiro, Rocketman conseguiu a façanha de contar uma história que é parecida com 500 outros artistas da música pop e ainda assim não conseguiu não soar repetitivo. Pô, isso é um mérito do cacete pra esse filme. Fez toda a diferença, na real. E o que fez toda a diferença, uma outra coisa que fez diferença, que acaba sendo o mote desse filme, que é até usada nessa sinopse fraquinha que eu li no início do programa, é o lance da mudança, né? De você, de repente, tentar ser outra pessoa, se transformar, se reinventar. Tem uma frase que um cantor de soul fala pra ele, que aparece no trailer, né? Que é: você tem que matar quem você é pra você ser quem você quer ser, né? Pra você se tornar quem você quer ser. Pô, essa frase é sensacional, cara. Isso tem um peso dramático muito grande, né? E o filme também aborda essa coisa dele tentar ser uma coisa que ele não era. Ele era um molequinho crescido no interior da Inglaterra, que não tinha perspectiva de porra nenhuma, de repente descobre um talento absurdo, né? E começa a trabalhar aquilo, e para dar o próximo passo ele tem de fato que se reinventar, né? E isso começa na mudança de nome, né? O nome dele é Reginald Dwight, né? Que é um nome escroto, né? Ainda mais para artista. E ele encontra em Elton John uma sonoridade de um nome artístico que de repente funcionaria muito melhor, né? Então o filme também gira muito em torno disso, da questão da transformação, da reinvenção, de tudo isso, né? E é difícil não se identificar com esse tipo de situação, né? Eu garanto que você que está ouvindo provavelmente deve ter passado por uma situação dessa em algum momento da tua vida, de falar assim: porra, eu queria estar em outro patamar, eu queria estar fazendo outra coisa, né? Eu de repente idealizo um eu que não tenho sido ultimamente, eu gostaria de estar fazendo outra parada e tal. Quem já não passou por uma situação dessa, né? E esse filme aborda isso de uma maneira muito legal, muito tranquila, né? E fora isso,
você tem ali uma dinâmica, uma dinâmica principal do Elton John com o Bernie Taupin, que é o principal letrista da carreira dele, né? E um dos grandes amigos da vida do Elton John, e também com o John Reid, que é um empresário que aparece posteriormente na vida do Elton John, e a relação do Elton com o Bernie, do Elton com o John, é o que dá o tom ali do segundo ato do filme, né? É em torno disso que tudo vai se desenrolando no segundo ato do filme. Então a relação do Elton John com essas duas pessoas acaba definindo grande parte do que acontece no filme, dá o tom geral do filme, né? E é em torno disso que gira todo o miolo da história. Então, sem entrar em maiores detalhes, para não correr o risco de dar spoiler nem nada, fazendo a comparação mais óbvia, né, com a última cinebiografia que saiu, que foi o Bohemian Rhapsody, né, que o Alberto Cury até mencionou em uma das respostas dele, e que foi alvo de muita crítica, né, porque tomou certas liberdades ali com o tempo e tal, e no início levou uma saraivada de críticas também, porque meio que tentou esconder a homossexualidade do Fred Mercury e tal. Nada disso acontece nesse filme. O Rocketman lida com tudo isso de forma plena, de fato. Ele está preocupado em falar da vida do Elton. E é evidente que a homossexualidade do Elton vai estar presente no filme, mas está presente ali de uma forma muito bem resolvida, muito tranquila e muito simples, né? Muito crua, na verdade, como tem que ser, porque na verdade ele está falando ali de relacionamentos, né? De pessoas que passaram pela vida do protagonista, e isso tem que ser abordado, né? Vocês vão lembrar, por exemplo, quem assistiu o filme sobre o Cazuza, o diretor, o roteirista e sei lá mais quem, teve a brilhante ideia de ignorar a presença do Ney Matogrosso na vida do Cazuza, né? O cara nem é sequer citado num filme que se propõe a contar a vida de um personagem, e isso foi meio que mais ou menos omitido no filme do Queen, no Bohemian Rhapsody, e aqui não, aqui você não tem esse problema. Aqui o filme lida de forma honesta, direta, como tem que ser, de um aspecto da vida do personagem, do protagonista, e é isso, e ficou muito legal. Sim, o filme é muito bem resolvido, o filme é muito bem montado, o filme é uma ótima surpresa, porque eu temia por um clichê, né? Temia por um filme com orçamento grande, com a premissa legal, mas que não conseguisse sair do clichê. E, porra, fico muito feliz de dizer que eles conseguiram passar por cima disso de forma magistral, cara. O filme toma proporções épicas em alguns momentos, muito por conta, mais uma vez, da montagem e da forma como ele usa a música como um elemento da narrativa, e não só como um enfeite que tá ali só pra causar e tal. Então, cara, a gente não dá nota aqui, o que eu posso te dizer é o seguinte: Rocketman vale o combo de pipoca e refri que custa 1% do PIB de um país emergente? Vale, meu camarada. Porque, porra, mano, se você não se emocionar com esse filme, você pode procurar um cemitério e cavar um buraco, porque você tá morto por dentro. Tá morto por dentro, meu camaradagem. Então é isso, meu camarada, eu encerro aqui mais um capítulo do Náusea Resenha, a crítica cinematográfica mais transante da galáxia, comigo, o Náusea, e eu faço parte da Falange.net. Falange.net é onde os heróis se encontram para falar de cultura pop, filmes, jogos, séries e o escambau, sempre com críticas e opiniões abalizadas sobre o mundo louco da cultura pop. Vocês nos encontram no Facebook, no Instagram, como Falange Informa. Temos nosso canal no YouTube, onde esse vídeo estará hospedado, e o nosso site, falange.net. Nos vemos por lá e beijundas!